Na minha infância, eu tive relances com a fé. Por quê? Eu tenho, por parte de pai, uma família mais voltada ao espiritismo. Então, nada a ver com católicos. Mas também iam para a igreja católica. Então, minha família, por parte de pai, ora estava na igreja católica, ora estava no espiritismo. Mas isso me deixava naquela confusão, então não tive muita referência do lado de pai. Por parte de mãe, eram todos católicos, meus tios todos católicos, mas católicos de nome. Sim. Entendeu? Não tinha não eram católicos na essência, de verdade. Ou seja, muitas coisas mundanas ainda envolvidas. Mas, por parte de mãe, eu tinha essa referência, então, dos meus avós rezando, quando eu ia lá em Panelas, rezava um terço. Uma missa que eu podia ver os meus avós indo lá em Panelas. Depois, com 9 anos, só com 9 anos, minha mãe vai me colocar, então, minha mãe começa a se converter, né? E aí começa o meu processo de conversão com a conversão de minha mãe. Então, minha mãe começa a se converter, então, com 9 anos, ela me coloca numa catequese, começa a me chamar a atenção para ir pra missa, aquela coisa toda. Quando minha mãe passa pelo processo de conversão, eu tô ali com 9 anos de idade, ela também começa a conhecer o meu padrasto. Então, meu padrasto também foi uma peça importante. Meu padrasto é um homem de Deus. Minha mãe, agora, tendo anulado o seu primeiro casamento, conhece o meu padrasto é um homem de Deus. E os dois juntos começam a buscar Deus como nunca. E eles tinham um grupo de oração, que meu padrasto era o coordenador na Renovação Carismática Católica e tal. Ele era coordenador ali no Largo da Batata, em Pinheiros. Então, eu morava em Pinheiros, São Paulo, Pinheiros. E meu padrasto ele era coordenador do grupo ali no Largo da Batata, naquela igreja Montserrat. Sim. E o que aconteceu? Com a conversão deles, com a força deles, eles começaram a me trazer. E eu comecei a participar, então, do grupo de oração. E a junção dela com o Bernardo, meu padrasto, foi muito decisiva, foi muito importante. Então, começa-se ali, então, 9, 10, 11 anos. Eu começo, então, a participar desse grupo de oração com meus pais. Ali eles me deixam cuidando das crianças, interessante. Ali eu já começo a cuidar das crianças. Pra eu dar uma aulinha para as crianças de 1 hora, eu tinha que ficar 2 horas toda semana aprendendo conteúdo. Então, isso, na verdade, eles estavam me catequizando, né? Eles estavam me catequizando. Só que, claro, para mim foi difícil, eu ainda estava muito no mundo. E eu recebia, mas a minha vida não se transformou. Minha vida vai se transformar ali com 14, 15 anos, ela se transforma. Tanto é que essa base foi importante para mim me crismar. Inclusive, nessa igreja eu me crismei. E foi nessa época que eu fui coroinha. Um tempo eu fui um péssimo coroinha nesse sentido. Porque se você é um coroinha que não conhece Jesus, você não entende o que é missa, você não ama a missa, você não ama Jesus. Então você brinca na hora da missa. E eu brinquei por muitas vezes na hora da missa. O dom que Deus me deu foi o dom que ajudou a me converter, a música. No Paraisópolis, eu nasci para Jesus. No Paraisópolis. Cheguei lá, muito zoeiro, muito mundano, mas aprendo a tocar um violão com 11 anos, 12 anos. Minha mãe, estou abrindo um grupo de oração, filho. Tem 10 pessoas lá. E 10 senhorinhas estavam no grupo. E eu queria que você tocasse para mim, você pode tocar? Eu não sei porque eu aceitei. E fui tocar no grupo de oração que minha mãe estava inaugurando. Eu era tão tímido, então, que eu não conseguia falar nada. Eu só conseguia tocar e cantar. Era o máximo que eu conseguia fazer. Minha conversão acontece aí, quando eu entendo a responsabilidade de estar à frente de um povo. Olha só. Eu entendia que eu não podia cantar e não viver o que eu cantava. Então eu sempre fui muito coerente com a minha vida, eu não consigo mentir aqui pra você. Pra mim eu tenho que viver, eu tenho que ser coerente. Então eu cantava uma coisa, mas não vivia. Eu tinha que falar algo pra pessoa, mas eu não estava vivendo o que eu queria falar. Nesse processo, eu participei de muita coisa da Renovação Carismática Católica e de grupos de oração e de retiros e canção nova. Então é um apunhado de coisas que eu participei que foi ajudando a me converter. Lá em Paraisópolis, foi um retiro muito decisivo, fui batizado no Espírito Santo. Esse retiro talvez seja um marco de que ali eu entendi que eu deveria ser um apóstolo de Jesus Cristo. Porque eu tinha esse desejo. Já pensou ser um jogador de futebol e tal? Mas nunca foi algo tão profundo, não. Porque Jesus me chamou muito rápido. Quando eu começo a me converter, começa a ser algo maravilhoso lá em Paraisópolis. Muita gente também se converte com a minha conversão. Olha. Porque aí os amigos da bagunça, os amigos da rua. Gente, acontece um movimento muito interessante lá em Paraisópolis, assim. Conversões a rodo começam a acontecer em Paraisópolis. Assim, uma conversão de um arrastava a conversão de outros. É um movimento bem bonito, foi acontecendo. Depois eu me tornei coordenador da Renovação Carismática em Paraisópolis. Eu disse pra minha tia, eu não sei por que Deus não me chama pra ser padre. Se ele me chamasse, eu iria. Porque eu ia para o altar e eu me imaginava celebrando uma missa. E quando eu fazia aquele imaginar, aquilo parecia que dizia assim, você lembra que você dizia que nada te completava, isso vai te completar. Nossa. Então, conversei com essa menina, expliquei pra ela que eu estava sentindo o desejo de ser padre, se ela topava, a gente se gostava, se ela topava, a gente fazia essa experiência, pra mim seria importante. Ela aceitou, nós namoramos, creio que foi uns 3 meses só, eu não queria enganá-la, pra mim já era certeiro. Quando eu estava com ela, eu me sentia feliz, mas depois eu me sentia vazio. Eu sentia que aquilo não iria me completar. Foi então que eu tomei uma decisão, vou ser padre. 18 anos saí de casa, e pra nunca mais voltar, e tenho 18 anos de vida religiosa, 10 anos de padre. Eu sou a pessoa mais feliz e realizada do mundo.